TVU, Canal Universitário de Fortaleza. Apoio cultural, Aspec Informática, a marca da evolução na administração pública. Revista Ceará e Municípios, integrando a capital com o interior. Olá, amigos e amigas, está começando o programa Boas Práticas de Gestão, que iniciou desde o dia 1º de agosto uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Fortaleza. O nosso convidado da semana é o candidato do PSB, Roberto Cláudio. Já estiverá aqui conosco nos estúdios da FGF os seguintes candidatos: Inácio Arruda, do PCdoB, Heitor Ferrer, do PDT, Renato Rosino, do PSOL, Elmano de Freitas, do PT e André Ramos, do PPL. O programa terá meia hora de duração. No primeiro bloco de 15 minutos, o candidato vai apresentar-se aos nossos telespectadores e depois vai falar do seu programa de governo para Fortaleza. Já no segundo bloco, teremos entrevistas com perguntas feitas por nós e por alguns internautas. Antes de iniciar o programa propriamente dito, gostaria de dar uma informação importante aos nossos telespectadores. Segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral, o Ceará tem apto a votar nas eleições deste ano 6.192.371 eleitores, sendo 52,26% constituído pelo sexo feminino e 47,60% do sexo masculino. Em Fortaleza, são 1.612.155 eleitores. Candidato, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Com certeza iremos falar de boas práticas de gestão, que é a intenção do nosso programa. Eu gostaria que, inicialmente, o senhor, por obséquio, se apresentasse ao nosso telespectador. Quem é Roberto Cláudio? Por que Roberto Cláudio quer ser prefeito de Fortaleza? Silvana, primeiro um prazer participar do seu programa. Você que já tem uma história de credibilidade, no jornalismo político, do municipalismo do estado do Ceará, e que agora abre esse espaço importante para que todos os candidatos a prefeito de Fortaleza possam ter mais um canal de comunicação com o eleitor de nossa cidade, se apresentando e principalmente falando o que pensa a respeito dos problemas da nossa capital, linda capital fortalezense. Meu nome é Roberto Cláudio, tenho 37 anos de idade, sou médico formado aqui na UFC. Eu, importante se diga, nasci, me criei, me formei aqui nessa cidade, sou filho de Fortaleza e, como disse, me formei médico na UFC no final da década de 90. E tomei a decisão, fiz uma escolha de fazer saúde pública como a minha especialidade. E passei quase 6 anos, 5 anos e meio no exterior, no estado do Arizona, nos Estados Unidos, onde tive a possibilidade de fazer uma outra formação de mestrado e doutorado em saúde pública, mas mesmo lá mantive contato sempre presente com o Brasil, especificamente com o estado do Ceará. A minha tese de mestrado é uma tese que envolve o estado do Ceará, é um plano de telesaúde para os municípios do interior do estado do Ceará, e a minha tese de doutorado é uma tese que trabalha o conceito de saúde da família, avalia o programa de saúde da família e o seu impacto na saúde das crianças e das mulheres em mais de 1.000 municípios brasileiros. Então, mesmo fora, sempre tive uma ligação muito presente, tanto com Fortaleza quanto o estado do Ceará. E no meu retorno, acabei rapidamente dando aula, fazendo pesquisa, mas rapidamente me envolvendo com a atividade política e me candidatei a deputado estadual. Fui eleito no primeiro mandato com um pouco mais de 21 mil votos. Nesse primeiro mandato, tive a possibilidade de presidir uma comissão, a Comissão de Ciência e Tecnologia da Casa. Também fui convidado pelo governador Cid Gomes para ser vice-líder do seu governo. E agora, há pouco mais de 2 anos atrás, fui eleito deputado estadual mais uma vez, dessa feita com mais de 68 mil votos. E logo em seguida tive a possibilidade de eleito de forma unânime por todos os companheiros e companheiras deputados estaduais, de presidir a nossa Assembleia. E agora estou enfrentando esse prazeroso desafio
para mim de especial interesse e prazer, porque sou filho dessa terra, tenho meus pais, todos dois vinculados à universidade, meu pai é professor e minha mãe servidora da universidade, pais que conviveram de forma muito próxima com essa cidade, e essa cidade me deu tudo, na verdade, me deu a minha felicidade, me deu a minha família, me deu meus melhores prazeres, me deu a oportunidade de ser eleito deputado 2 vezes, e eu me sinto desafiado e ao mesmo tempo estimulado, encantado pela tarefa de poder ser, a partir do próximo ano, prefeito da cidade de Fortaleza. Agora nós vamos ouvir, né, as propostas do candidato Roberto Cláudio para a Prefeitura de Fortaleza. Silvana, eu sou candidato de uma aliança, primeiro é importante que se registre isso, né? Uma candidatura não acontece simplesmente pelo desejo pessoal, ela tem que ser produto de algumas circunstâncias. E a primeira delas é que essa aliança é uma aliança de partidos que compõem a base do governador Cid Gomes e quase todos eles a base de apoio à presidenta Dilma. E por compreender que a candidatura lançada pelo Partido dos Trabalhadores era uma candidatura de continuidade a um projeto administrativo e político com o qual guardamos profundas diferenças, esses partidos tomaram a decisão de lançar uma candidatura alternativa, uma candidatura diferente, que pudesse inspirar uma renovação de compromissos, de valores na política municipal. E eu tive o privilégio de poder ser indicado por esses partidos que compõem essa nossa aliança e de poder ser um candidato hoje que inspira esse espírito de renovação, de desejo de formatação de um novo projeto para a cidade de Fortaleza. Nós temos apoiadores muito relevantes dentro desse processo. O primeiro deles e mais importante nesse momento é o governador Cid Gomes, governador do nosso partido, que vem desenvolvendo um trabalho extremamente importante e estratégico até em algumas áreas sociais, sobretudo na saúde e na educação. O estado do Ceará passa da 7ª educação do Nordeste para ser a primeira educação do Nordeste, graças ao trabalho estimulado pelo governador, em parceria com professores e gestores escolares. Somos apoiados também pelo ex-governador Ciro Gomes, que na condição de prefeito de Fortaleza e de governador do estado do Ceará, foi o prefeito e governador mais bem avaliado do Brasil. E somos apoiados também pelo senador Eunício Oliveira. E contamos também com a expectativa de parceria da presidenta Dilma, que é uma presidenta que nós apoiamos. Tanto o Lula como a Dilma foram candidatos a presidente apoiados pelo PSB. Hoje o PSB, inclusive, compõe hoje o governo da Dilma. O único ministro cearense é o ministro do PSB, que é o ministro dos Portos. E faço essa introdução para que as pessoas compreendam que nós faremos um governo de parcerias. Não se administra uma cidade como Fortaleza, com complexos, desafiadores problemas, sem a capacidade, primeiro, de unir as pessoas, de unir a cidade de Fortaleza, de ter a capacidade de dialogar com professores, com os sindicalistas, com as universidades, com as igrejas, com os empresários, com a diversidade da cidade e unir essa cidade em torno de um projeto. Mas é fundamental também estabelecer parcerias que viabilizem a administração da cidade de Fortaleza. E eu vou contar com 2 parcerias que são estratégicas. A primeira, a do governador Cid, que tem dito que para cada R$1, para cada tostão investido pela prefeitura em educação, em saúde e em mobilidade urbana, ele investirá outro R$1, duplicando a capacidade de investimento da prefeitura nessas 3 áreas. Importante que se diga que somente o governo do estado, sob a liderança do Cid, tem investido em Fortaleza 5 bilhões e 800 milhões de reais. Isso é muito dinheiro, é muito mais do que a própria prefeitura investiu em Fortaleza ao longo de 8 anos, demonstrando a sensibilidade que já existe do governador e que certamente encontrará uma nova disposição, uma nova oportunidade comigo na prefeitura. Um outro cenário de parceria importante é o cenário com a presidenta Dilma, que é uma presidenta republicana, que vem sendo muito sensível a todos os apelos e todos os projetos de grande impacto do povo cearense, sobretudo liderados pelo governador Cid, e que não tenho dúvida será uma grande parceira. Infelizmente, a atual gestão tem tido essa oportunidade de parceria e não tirou proveito dela. Tanto o governador como a presidenta Dilma estiveram à disposição da atual gestão, que foi incapaz de elaborar projetos e de captar recursos para resolver os problemas das pessoas. Então, primeiro, quero fazer um governo de aliança, de união e um governo ancorado sobre a égide da parceria.
parceria com a sociedade civil organizada, com a Câmara de Vereadores e, sobretudo, com o governo e com a presidenta, para que a gente, efetivamente, vou falar dos 3 grandes problemas que Fortaleza encara hoje, possa resolver os problemas da cidade. Fortaleza hoje tem inúmeros e os mais variados desafios, mas há 3 que precisam ser encarados com muito entusiasmo, com muita motivação e, sobretudo, com disposição de fazer, diminuir a palavra e aumentar a ação. Eu costumo dizer que eu farei um governo de menos palavras, de mais ação, de mais disposição de fazer, sobretudo na saúde, na educação e na mobilidade urbana. Nós temos hoje a 5ª pior saúde do Brasil, entre as capitais brasileiras. Temos apenas 1/3 da população coberta pelo Programa de Saúde da Família. Não tivemos nenhum leito de internamento público aberto pela Prefeitura ao longo de 8 anos. E por isso mesmo temos uma crise instalada na saúde de Fortaleza de muita gravidade. Eu tenho dito que a nossa tarefa é levar a saúde para perto de onde as pessoas vivem. Isso quer dizer o quê? Abrir um posto de saúde em cada bairro. O posto de saúde não é só apenas a infraestrutura de um posto de saúde. O posto de saúde leva consigo o programa de saúde da família, que melhora a prevenção, que ajuda no controle do câncer de mama, do câncer ginecológico da mulher, da pressão alta, do diabetes. É fundamental que a gente tenha essa garantia do posto de saúde lá no Bom Sucesso, lá no Cuaçu, nos pequenos e mais pobres bairros da cidade de Fortaleza, lá na Colônia, na Regional 1, locais que não têm um posto de saúde funcionando e funcionando bem. Uma outra tarefa é levar essa emergência 24 horas, que não é para grandes problemas, grandes traumas, mas que resolve a pressão alta, que resolve a dor de cabeça, que resolve a asma da criança, a falta de ar da criança, que resolve a desidratação de um pequeno recém-nascido, levar essa emergência para perto de onde as pessoas vivem. O governador Cid inaugurou um novo modelo, que são as UPAs 24 horas, com 5 médicos por plantão. Essas UPAs garantem um atendimento rápido e de qualidade. Hoje são 4 e serão 7 feitas pelo governo. Nós faremos mais 19. Garantir 26 UPAs funcionando em Fortaleza, uma perto de cada bairro. E, além disso, uma policlínica em cada regional para atender consultas médicas, exames de sangue e exames de raio-x. Na educação, primeira coisa é garantir qualidade. Nós temos hoje a 2ª pior educação do Ceará, Silvana. Isso é muito grave para uma cidade que não precisa de pau de arara para deslocar as crianças, que tem recurso e que assiste a municípios vizinhos a ela, mais pobres, com menos recursos, estabelecer escola em tempo integral. A nossa tarefa é primeiro garantir que o processo de alfabetização aconteça a contento, que crianças de 7, 8 anos de idade, como está acontecendo hoje em municípios mais pobres, possam estar se alfabetizando na idade certa. Isso acontecerá, a gente vai instalar um programa semelhante ao PAIC, que é o programa de alfabetização na idade certa, para garantir qualidade do processo educacional. Uma segunda tarefa, diria, não só educacional, mas de enorme cunho social, é garantir as escolas em tempo integral nos bairros mais pobres de Fortaleza. Fizemos o levantamento e é possível que a gente instale 48 escolas de tempo integral nos bairros mais pobres de Fortaleza, garantindo não só a educação de qualidade, mas a oportunidade de cultura, de lazer, de esporte, de reforço escolar, de aprendizado em informática para cada um dos jovens. Hoje, você anda no Vila Velha, circula aqui no Bom Jardim, no João 23, no período da tarde e da noite, e vai assistir a juventude sentada na beira da calçada, esperando a sedução do tráfico, porque não tem uma alternativa, não tem uma quadra de esporte, não tem oportunidade de cultura, muito menos escola em tempo integral. E essa é uma tarefa, repito, mais do que educacional, também primariamente para garantir a qualidade da educação, mas, sobretudo, uma tarefa social para dar uma oportunidade, uma alternativa ao nosso jovem. E abrir creche. Nós temos 110 mil crianças de 0 a 5 anos em Fortaleza hoje, Silvana, sem acesso ao ensino infantil. Há recurso federal e há necessidade. O que não há é a disposição ainda de entregar a essa criança creche de qualidade, que é bom para a criança porque vai facilitar e antecipar o processo de aprendizagem da alfabetização e muito importante para a mãe trabalhadora, que muitas vezes vai trabalhar sem ter com que deixar o filho ou não trabalha por essa razão. A terceira tarefa é a mobilidade urbana.
vou ser sintético por causa do tempo, mas é uma tarefa que deva ser trabalhada em 3 dimensões. A primeira, novas vias públicas, novas soluções de trânsito, de engenharia de trânsito. A gente tem uma população que aumentou em 8 anos, temos hoje mais de 800 mil veículos, mais de 4 mil veículos sendo emplacados todo mês aqui em Fortaleza, e ao longo de 8 anos não tivemos uma só intervenção de trânsito por parte da Prefeitura. Novas vias, túneis em áreas de alta confluência de trânsito e uma nova política de transporte coletivo. Eu quero entregar o bilhete único para a população de Fortaleza. Que bilhete único é esse? Um cidadão e uma cidadã comprar apenas um bilhete, uma passagem, e poder trocar de ônibus sem precisar ir ao terminal, e também fazer a baldeação para o metrô e para o VLT, quando funcionarem ambos a contento, e o metrô começou a funcionar, o VLT nos próximos anos, pagando apenas um bilhete para dar mais rapidez e conforto ao transporte coletivo. No mais, é garantir novas soluções de engenharia, de trânsito, de tecnologia, para dar mais rapidez, repito, e também fazer com que o trabalhador não perca um turno, como ele perde hoje, se deslocando de casa para o trabalho. Ok, candidato, chegamos ao final do primeiro bloco do programa. Vamos a partir agora para o segundo bloco. Não saia daí, porque nós estamos conversando com o candidato do PSB à Prefeitura de Fortaleza, Roberto Cláudio. Apoio cultural. Aspec Informática, a marca da evolução na administração pública. Revista Ceará e Municípios, integrando a capital com o interior. Apoio cultural. Aspec Informática, a marca da evolução na administração pública. Revista Ceará e Municípios, integrando a capital com o interior. Estamos de volta com o programa Boas Práticas de Gestão, conversando com o candidato do PSB à Prefeitura de Fortaleza, Roberto Cláudio. Roberto, vem aí a primeira pergunta que eu gostaria que você fosse bem esclarecedora essa pergunta, porque há inclusive uma crítica de que os candidatos apresentam propostas meio evasivas, não é? Que não tem um conteúdo realmente que a sociedade entenda que aquilo vai ter realmente uma continuidade, que ela vai ser realmente aplicada. 52% do eleitorado é feminino. O que o candidato Roberto Cláudio pensa em fazer pela mulher fortalezense? Silvana, essa é uma bela pergunta. Primeiro dizer que a gente tem tido cuidado de, em cada proposta, dizer o quanto custa, principalmente aquelas que envolvam investimento em infraestrutura e que tenham que ser mantidas ao longo dos anos. A gente tem que ter o cuidado de dizer quanto custa, de onde veio o dinheiro e como vamos manter. É fundamental. Tem visto o orçamento do município. Exatamente. E é fundamental para que as pessoas tenham uma consciência de que a proposta tem credibilidade, é viável, é racional e é possível de ser feita. Não adianta a gente inspirar a cidade, dar a expectativa de um sonho de uma cidade melhor, sem ter os pés no chão e garantir que com boa gestão, com organização e que com planejamento é possível ser feito. No caso das mulheres, especificamente, esse é um público cada vez mais de maior importância para o poder público, e eu tenho dito que eu quero assumir um compromisso que não seja de retórica, que não seja de saliva, que não seja simbólico, que seja efetivo com as mulheres. Eu vou começar de um especificamente inacabado, que é o Hospital da Mulher. As mulheres precisam sim de um tipo de assistência à saúde que é específica, sobretudo na área reprodutiva. Eu sou médico, trabalho com saúde pública e sei que há necessidades de saúde da mulher que só podem ser tratadas por hospitais especiais, por profissionais especializados, para garantir a qualidade da assistência, sobretudo adolescentes, por exemplo, com problemas hormonais,
a mulher na fase reprodutiva com problemas de infertilidade, de assistência ao parto, de puerpério, de mulheres na menopausa precisando de apoio nas mais diversas especialidades. Esse é um tema que, de fato, precisa de uma atenção específica do poder público. Infelizmente, após 8 anos de compromissos com o Hospital da Mulher, agora, às vésperas de uma eleição, se abre parte do hospital, ainda funcionando precariamente, sem profissionais concursados e contratados para exercerem as suas funções, simplesmente para, mais uma vez, alimentarem a fantasia de um hospital funcionando bem para as mulheres. Eu quero assumir o compromisso com o povo de Fortaleza, que eu, prefeito de Fortaleza, entregarei um hospital para as mulheres funcionando bem, com equipamentos, com profissionais concursados, garantindo a assistência à saúde das mulheres naquilo que elas mais precisam. Quero assumir esse compromisso porque em época de eleição, enfim, parece uma feira que aparece todo tipo de produto sendo ofertado. Já 2 vezes a população de Fortaleza foi apresentada a ela a expectativa de um hospital da mulher funcionando e agora, às vésperas da eleição, repito, parte do hospital passa a funcionar e, o que é pior, retirando profissionais dos postos de saúde e dos frotinhas para tapar o buraco de um hospital que não tem profissional para funcionar. Eu quero assumir esse compromisso, primeiro, para as mulheres que comigo na prefeitura, até pela preocupação que tenham com a saúde pública, até porque tenham consciência que a saúde reprodutiva é, de fato, uma grande necessidade das mulheres. Nós colocaremos para funcionar um hospital de forma adequada, como tem que funcionar, garantindo leito, garantindo qualidade e profissional treinado. Uma outra questão específica para as mulheres, Silvana, é que uma secretaria especial para as mulheres tem um certo simbolismo, mas mais importante do que a secretaria, especificamente, é um compromisso de políticas públicas nas mais diversas áreas para atender ao interesse e ao direito das mulheres. Uma delas, que já foi citada no primeiro bloco, não se pode dizer que se há uma preocupação com as mulheres mais simples de Fortaleza, quando não se garante creche para as filhas e filhos dessas mulheres. Essas mulheres muitas vezes saem de casa às 4 da manhã, retornam às 9 da noite, não têm possibilidade de conviver com seus filhos e entregam seus filhos às vizinhas, aos amigos das ruas, inclusive pagando parte do seu salário para manter a criança nessas casas, sem a convivência adequada da escola, no caso da creche, ou da família. E é fundamental que a gente garanta a essas mães, as mães mais simples, que não têm aonde deixar o seu filho, creche e creche de qualidade. Esse é outro compromisso meu para com as mulheres simples, principalmente aquelas mais simples, mais humildes da nossa cidade de Fortaleza. Uma terceira é garantir que os abusos morais e físicos por parte de homens, sobretudo com relação marital, não serão tolerados. Temos que criar instâncias de proteção dos direitos das mulheres, de garantia que qualquer tipo de abuso terá por parte da Prefeitura, do Poder Público Municipal, de imediato, uma reação contundente para evitar que essa cena trágica ainda, recorrente, de um machismo intolerante, que acaba em violência física e psicológica às mulheres, se acaba em Fortaleza. E também políticas de qualificação profissional, sobretudo para as mulheres mais experientes, mais idosas, que precisam, muitas vezes, de uma qualificação, de um treinamento para poder ter oportunidade no mercado de trabalho. Essas são algumas ideias que surgiram e eu quero começar a garantir que a mulher terá espaço na minha administração a partir da minha campanha, que tem especificamente um movimento de mulheres ativo, mobilizador, que tem sido capaz, inclusive, de aprofundar interessantíssimas discussões em torno de direitos e garantias para o exercício da cidadania das nossas mulheres fortalezenses. Ok. Candidata, aí tem uma pergunta de Camila Costa, do bairro Vajota. Ela lhe pergunta, candidato, em todas as pesquisas até agora feitas, a área de saúde foi a mais apontada como problemática. Mas eu estou muito preocupada com a segurança. Já fui assaltada várias vezes, me levaram tudo. Fale de ações concretas para a segurança. Essa é uma bela pergunta da Camila e eu quero dizer uma coisa muito clara para a população de Fortaleza. Eu não vou usar o subterfúgio de dizer que segurança não é responsabilidade da Prefeitura de Fortaleza. A tarefa de uma cidade tranquila, pacífica, é em grande parte de responsabilidade da Prefeitura Municipal. E vou dar aqui alguns exemplos. Eu tenho andado
muito em Fortaleza, mais ainda durante essa campanha. Tenho colocado o pé no chão, conversado com as pessoas e tenho visto na Grande Portugal, no Conjunto Ceará, no Genibaú, tenho andado aqui para o lado da Regional 6, no Janguru Sul, no Barroso, no Tancredo Neves, e tenho visto uma cidade escura. Uma cidade que o cidadão paga uma cara taxa de iluminação pública e não tem nem mesmo direito à iluminação das ruas da cidade. Uma cidade pacífica, tranquila, passa por um grande projeto de iluminação das áreas mais violentas, de urbanização. É preciso que os bairros com maiores indicadores de violência tenham políticas dirigidas para a educação, para o lazer, para a cultura, que se construam praças, que se façam intervenções urbanas, que se estimule um novo modelo de relação comunitária. É importante que se planeje a cidade para que as pessoas trabalhem e vivam no mesmo local, para que a gente retome o senso de vida com os vizinhos, de vida comunitária. Quando a gente utilizava, eu vivi essa realidade aqui em Fortaleza, onde os vizinhos colocavam as cadeiras nas calçadas, onde as crianças jogavam bola na rua da frente. E isso depende muito mais do compromisso da Prefeitura com a nova política de urbanização, de garantia de direitos, de espaços públicos, de esporte, de cultura e de lazer para os bairros mais pobres da cidade. Mas é também fundamental que se garanta uma política pública coerente, consistente para a nossa juventude. É para ela, sobretudo para a juventude mais simples, mais humilde dessa cidade, que se deva governar de forma prioritária. E aqui vem a pergunta do Alfredo Bezerra, do bairro Antônio Bezerra. Candidato, o senhor é muito jovem. Qual a sua ação imediata para os jovens com relação à criação de empregos? Eu queria trabalhar a questão do jovem numa perspectiva mais abrangente. Certo? A preocupação dele é emprego. Também que envolve a qualificação. A juventude hoje, aos 14, 15 anos de idade, ela tem sonhos. O sonho principalmente de ter autonomia, de ter o dinheiro para sustentar a sua família, de ter a sua independência quando completar a maioridade. Isso só se faz por dois caminhos, ou o caminho do ensino superior, ou do ensino tecnológico, ou o caminho de uma qualificação para você ingressar direto no mercado de trabalho. O governo do Estado, de forma inédita na história desse Estado, do Ceará, está abrindo 140 escolas profissionalizantes. Já estão funcionando 89 e serão 140 até o final do governo. Escolas que irão dar ao jovem o tempo integral e no segundo expediente irão formar o jovem para o mercado de trabalho. Terá um diploma de formação ao longo de 3 anos, inclusive já com estágio pago no 3º ano da escola e ao mesmo tempo para aqueles que querem se formarem, doutores, a oportunidade do acesso a uma preparação de pré-vestibular. A nossa ideia é garantir que uma experiência que teve algum êxito aqui em Fortaleza, que foi o Cuca, um êxito incompleto, porque se restringiu a ser um grande clube de esporte e de cultura, mas não foi além, não funciona a contento nos finais de semana. A nossa ideia é replicar essa experiência de um centro de esporte e de cultura que tenha também o vetor da qualificação profissional e fazer com que ele se multiplique. Hoje nós temos apenas um centro para uma população de 2 milhões e 500 mil habitantes, que tem 30% dessa população de 14 a 30 anos. A ideia é garantir pelo menos 2 centros desse. Em cada regional serão 12 cucas, 12 centros no formato dos cucas, que tem a oportunidade da formação de esporte, de cultura, mas, sobretudo, um consistente programa de qualificação para o mercado de trabalho. Essa é uma das ações. E, obviamente, também que urbanizar os bairros da cidade. Eu tenho andado muito em Fortaleza, como eu tenho dito, e em cada um dos bairros, no Dendê, recentemente, na Colônia, recentemente, no Jardim Iracema, recentemente, a grande demanda da juventude é uma quadra de skate, uma pista de skate, uma quadra de futebol, a iluminação de um campo que já existe. São coisas simples que dão oportunidade e alternativa para o jovem que quer ter um caminho diferente, quer poder seguir uma outra rota e que muitas vezes, porque o poder público não dá a ele a essa alternativa e o tráfico, muitas vezes, de forma sedutora, dá a renda, dá o poder, dá o status, o jovem acaba caminhando por uma outra rota, por um outro caminho muito mais nefasto. A nossa tarefa é disputar o jovem com o tráfico, uma disputa do bem, uma disputa que se dê alternativa de escola em tempo integral, de qualificação profissional e de espaços de convivência pública, sobretudo espaços para a promoção de atividades de esporte e de cultura.
Tem outra pergunta do João Alfredo, do bairro Água Fria. Candidato, o cearense, o fortalezense, de um modo geral, tem uma característica comum, que é ser empreendedor. O que a sua administração faria pelo empreendedorismo? Isso também tem muito a ver com o próprio papel do jovem hoje. Há muito jovem se virando. Você anda em Fortaleza hoje, na esquina tem alguém vendendo milho verde, assando um churrasquinho, com a máquina de costura dentro de casa, com um pequeno salão de beleza, mas ainda informais e sem acesso a crédito do Banco do Nordeste, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica. Eu tive essa semana, Silvana, uma reunião fantástica com o SEBRAE, que é uma instituição de grande credibilidade, que tem um papel estratégico na qualificação do primeiro empreendedor e no acesso, na possibilidade de acesso ao crédito à micro e pequena empresa. Ideias maravilhosas surgiram. Já está na proposta de nosso plano de governo é a criação de uma agência de desenvolvimento da economia de Fortaleza, que tenha dois grandes vetores. Um deles, a captação de grandes investimentos na área turística, na área hoteleira, na área de gastronomia, na área de esportes, na área de entretenimento. E um outro, e o principal deles, o apoio ao micro e pequeno empresário, sobretudo aquele que ainda não é formalizado. A nossa ideia é criar um fundo semente, captando recursos externos de outros bancos nacionais e internacionais, casando com o dinheiro próprio da prefeitura, para dar o primeiro dinheiro, o primeiro treinamento, para que esse empreendedor individual que tem a vocação, mas não tem o conhecimento, a habilidade ainda do treino, o acesso ao crédito, para que ele possa se formalizar e ter a sua autonomia. Muitas vezes eu tenho dito que tem uma pessoa com a máquina de costura em casa, que costura para fora, mas não tem um negócio. A ideia é transformá-la em uma pequena empreendedora. E tem um segundo passo, aquela que às vezes tem 3 máquinas de costura, já é uma pequena empreendedora, mas não tem possibilidade de acesso a mais crédito, não tem possibilidade de fazer uma cooperativa, é dar a essa empreendedora que já é formal também crédito, apoio, treinamento, para que ela possa expandir o seu negócio e ter uma pequena fábrica, uma pequena confecção. Isso tudo é possível, a prefeitura tem um papel nisso e eu quero ajudar as pessoas a terem a sua autonomia, a terem a sua renda, para terem, obviamente, mais felicidade, mais independência. Ok, candidato, infelizmente o nosso tempo esgotou. O nosso programa Boas Práticas de Gestão, como gosta de falar de boas práticas, deixa 2 segundinhos para essas últimas considerações e sua mensagem ao eleitorado fortalezense. Eu quero lhe agradecer e, olhando o olho do fortalezense, dizer que eu já tive entusiasmado para muitas tarefas na minha vida, mas nunca tão entusiasmado como estou agora para essa tarefa de poder mudar a realidade da nossa cidade, de poder ajudar as pessoas mais simples, porque é possível, sonhar é possível e realizar é ainda mais possível nessa cidade. O que precisa é vontade de fazer, saber construir parcerias e governar unindo as pessoas. E eu quero muito, Silvana, ter essa oportunidade de, a partir do próximo ano, se o povo de Fortaleza me der essa chance de governar e governar bem pela gente mais humilde, mais simples de Fortaleza. Muito obrigado. Fica aí a mensagem do candidato Roberto Cláudio. Esperamos tê-lo de volta aqui para falar futuramente, não é? Quem sabe, dos seus projetos já na Prefeitura de Fortaleza. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. E não esqueça, nosso programa vai ao ar às 9h45, às 14 horas, às 20 horas e à 1 hora da madrugada. Até a próxima. Que Deus assim nos acompanhe. Apoio cultural, Aspec Informática, a marca da evolução na administração pública. Revista Ceará e Municípios, integrando a capital com o interior.